Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, vamos continuar aí a nossa leitura devocional na Bíblia Mensagem, continuando o livro de Hebreus, no capítulo 2. Então, vamos dar início à leitura. É fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Se a antiga mensagem era entregue pelos anjos e era válida, e ninguém podia desprezá-la, acha que podemos nos arriscar a desprezar a última, esta magnífica salvação? Antes de tudo, ela foi entregue pelo Senhor em pessoa. Depois, cuidadosamente transmitida a nós, pelos que dele a ouviram, né? Que foram os apóstolos ali de Jesus e aquelas pessoas que caminharam com Cristo. Além de nós termos ouvido, esta palavra foi transmitida em Jesus, o próprio Deus, né? Encarnado ali. Também depois ela foi transmitida pelos apóstolos que andaram ali com Cristo. Então, se nós não desprezávamos antes, né, que eram os anjos, né, através da ministração dos profetas, quem dirá então com o próprio Cristo? E vamos continuar. Durante este tempo, Deus a estava confirmando com os dons do Espírito Santo todos os sinais e milagres conforme decisão divina. Ou seja, enquanto Cristo caminhava, também ele se provava, Deus provava ele ali, né, mostrava que ele era o Filho de Deus, tanto no batismo ali quando veio e falou, este é meu Filho amado, em quem eu me agrado, tanto pelos milagres e maravilhas que Jesus operava, que nunca havia sido visto em tão grandiosidade assim. Então ele foi confirmado ali como Filho de Deus. E vamos dar continuidade à leitura. Deus não encarregou os anjos da salvação de que estamos falando. A Escritura diz: o que é o ser humano para que te preocupes com eles? Por que desperdiçarias tempo te preocupando com eles? Tu o fizestes quase tão importante quanto os anjos, deslumbrantes com a luz, a aurora no Éden. Depois deste a eles responsabilidade sobre o mundo que criaste. Quando Deus os designou responsáveis por tudo, nada foi excluído. Mas ainda não vemos todas as coisas debaixo da jurisdição humana. O que vemos é Jesus, feito quase tão importante quanto os anjos, e então, pela experiência da morte, coroado muito acima de qualquer anjo, com uma glória deslumbrante, como a luz da aurora no Éden. Naquela morte, pela graça de Deus, ele experimentou plenamente a morte no lugar de cada ser humano. E foi ali, né, no momento em que Jesus foi crucificado, e que ele venceu a morte, que ele se tornou ainda maior, porque ali ele foi coroado, ali foi a decisão completa, ele venceu aqui na terra, né? Ele ainda sendo homem, ele era Deus, mas se fez homem, ele venceu o pecado, ele foi completamente puro, ele foi o cordeiro puro que se entregou ali no madeiro, e aí neste sacrifício que foi feito, ele venceu a morte e foi coroado, né, como filho de Deus, e teve um lugar ali à direita de Deus. Vamos continuar aqui a leitura. Faz sentido que o Deus que iniciou tudo e que tudo preserva agora conclua sua obra, tornando perfeito o pioneiro da salvação, através do sofrimento, enquanto ele conduz todas as pessoas à glória, uma vez que aquele que salva e os que são salvos têm uma origem comum. Jesus não hesita em tratá-los como família, dizendo: vou contar a meus bons amigos, meus irmãos e irmãs, tudo o que sei sobre ti. Vou me reunir a eles num culto e em louvor a ti. Uma vez mais, ele se põe no mesmo círculo familiar quando diz: até eu vivo por depositar minha confiança em Deus. E uma vez mais, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Uma vez que os filhos são de carne e sangue, é óbvio que o Salvador assumiu a carne e o sangue para resgatá-los por sua morte. Abraçando a morte e tomando para si, ele destruiu o poder que o diabo exercia sobre a morte e libertou os que temiam em vida por causa do medo da morte. Assim, é evidente que ele não suportou tudo isso por causa dos anjos, e sim por causa das pessoas como nós, filhos de Abraão.
Foi por isso que ele teve de assumir a vida humana de forma integral. Então, quando se apresentou diante de Deus como sacerdote principal para retirar o pecado da humanidade, ele já havia experimentado toda a dor e havia passado em todos os testes e agora tinha condições de ajudar no que fosse necessário. E que lindo isso daqui! Jesus nos amou tanto que ele nos colocou numa posição de filhos, de irmãos, de querido. Ele se apresentou, né, como o Filho de Deus, mas ele se fez homem para nos resgatar. Esse Deus maravilhoso, esse Jesus lindo, que nos inclui na família de Deus. Ele diz: você é filho, você é meu irmão, e eu apresento você diante de Deus. E ele venceu a morte, e ele tomou a chave da morte, tirou o domínio de Satanás, né, da nossa vida, e ele venceu. E através do sacrifício de Jesus, nós podemos ser purificados, porque ele é o sacerdote perfeito. Porque no Antigo Testamento era necessário muitos sacrifícios, muitos animais para perdoar os pecados. Para cada pecado era um tipo de sacrifício, e o sacerdote tinha que estar purificado, e você tinha que levar naquele templo e fazer todo aquele ritual para que pudesse ser purificado. Mas através do sacrifício perfeito de Cristo, hoje nós temos acesso livre ao Pai e Ele nos convida a sermos filhos, a sermos família. Então, se você quer fazer parte dessa família de Cristo, simplesmente reconheça o sacrifício de Cristo, se apresente diante dele e diga: eu quero ser família com Cristo. Aceite Jesus, reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador e faça parte desta família. Ele irá perdoar os seus pecados, te apresentar ao Deus maravilhoso, Deus Pai, e assim você poderá ser transformado, ter vestes novas e ser chamado de filho. Então, é mais simples, não precisa 1 milhão de sacrifícios, não precisa pagar nada, ele já pagou o preço, ele nos amou tanto que ele ofereceu a si mesmo como um sacrifício vivo para que você pudesse ter salvação. Então, só reconheça esse amor e esse Jesus que se fez homem para poder vir aqui e te resgatar, tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida, que você venha ser cheio da presença de Deus e que você possa também fazer parte da família de Cristo, tá? Então, essa é a palavra de hoje. Eu espero que você tenha aprendido e que, se você não é da família de Cristo, que você corra o mais rápido possível para fazer parte, tá bom? Deus abençoe a sua vida.